Se uma descoberta bíblica confirma a versão oficial, ela vira manchete. Mas quando ela complica a narrativa, ela simplesmente some da história. Hoje, eu vou te mostrar 7 descobertas ligadas à Bíblia que apareceram e chamaram atenção, mas depois desapareceram da história. Então já se inscreve no canal e deixa o like. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Em 2002, um objeto arqueológico apareceu e quase mudou tudo o que sabemos sobre o Jesus histórico. Era uma caixa funerária de pedra, chamada de ossuário, usada na Judéia no século I d.C., exatamente no período em que Jesus teria vivido. O que tornou esse ossuário único foi uma inscrição em aramaico, estudada e divulgada em 2002, que dizia: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Pela análise das letras, a inscrição foi datada entre 20 e 70 d.C. Se fosse autêntica, seria uma das provas arqueológicas mais diretas já encontradas ligadas ao cristianismo primitivo, um objeto físico contemporâneo aos fatos, mencionando Jesus pelo nome. Mas logo após a divulgação começaram as disputas. Em 2003, autoridades questionaram a autenticidade da inscrição. O caso virou um processo judicial em 2004, que se arrastou por quase 10 anos. Em 2012, veio o veredito mais estranho de todos. O tribunal afirmou que não havia provas suficientes de falsificação, mas também não confirmou a autenticidade. O ossuário não foi aceito, nem rejeitado. Desde então, ele praticamente desapareceu do debate público. E isso levanta uma pergunta incômoda. Por que, quando surge uma peça que poderia mudar a forma como enxergamos o Jesus histórico, ela entra num limbo, até que a história simplesmente pare de falar sobre ela? Às vezes a história não falha por mentir, ela falha por silenciar. Durante séculos, o dilúvio bíblico foi tratado como um evento global. Mas quando a geologia moderna começou a analisar a Terra, a água deixou de cobrir o mundo inteiro. A partir do século XX, e com mais força entre 1990 e 2020, estudos geológicos passaram a mostrar algo consistente. Não há evidência de um único dilúvio global recente cobrindo todo o planeta. O que os geólogos encontram são grandes enchentes regionais, em épocas diferentes. Um dos exemplos mais citados é o evento do Mar Negro, datado de cerca de 5.600 a.C., quando águas do Mediterrâneo invadiram violentamente áreas habitadas. Camadas sedimentares, fósseis e registros de erosão mostram inundações massivas locais, mas não simultâneas no mundo inteiro. Isso coloca a narrativa literal do Gênesis, escrita entre aproximadamente 1500 a.C., em choque direto com a geologia. O mais curioso é o que acontece depois. Esses estudos não são proibidos, eles são ignorados em discursos religiosos populares. E quem tenta explicar essa diferença costuma ser acusado de falta de fé. Assim, o debate não é refutado, ele simplesmente não chega ao público. E quando a ciência não destrói uma narrativa, mas mostra que ela é local, simbólica ou cultural, muita gente prefere não ouvir. Porque às vezes a história não falha por estar errada, mas porque não pode mais ser literal. Durante séculos, um dos textos mais importantes da Bíblia simplesmente não podia ser lido. Ele é conhecido como Codex Vaticanus. Esse manuscrito foi escrito em grego por volta do século IV d.C., aproximadamente entre 325 e 350 d.C., e é um dos manuscritos bíblicos mais antigos já preservados. Ele é fundamental porque serve como base para reconstruir o texto bíblico antigo, ajudando a comparar o que foi escrito nos primeiros séculos com as versões usadas hoje.
Ao fazer essas comparações, estudiosos perceberam que o texto bíblico passou por ajustes ao longo do tempo, mudanças de palavras, omissões e reorganizações. Mas aqui está o ponto mais curioso. Durante grande parte da sua história, o Codex Vaticanus ficou guardado na Biblioteca do Vaticano, com acesso extremamente restrito. Até o século XIX, pouquíssimos estudiosos podiam vê-lo. Mesmo assim, sob vigilância, sem permissão para copiar livremente. Cópias completas só começaram a ser divulgadas gradualmente no final do século XIX e início do século XX. Por muito tempo, a maioria das pessoas apenas ouvia falar do manuscrito. E isso levanta uma pergunta incômoda. Quando o texto que define a fé de bilhões de pessoas passa séculos atrás de portas fechadas, quem podia ver o original e quem nunca poderia? Porque às vezes a história não falha no que diz. Ela falha no que demorou demais para deixar o mundo ler. Durante quase 2000 anos, Judas foi lembrado como o maior traidor da história. Mas um manuscrito antigo contou outra versão. E depois disso, voltou ao silêncio. O Evangelho de Judas é um texto escrito em copta, datado entre 150 e 300 depois de Cristo. Ele foi descoberto no Egito por volta da década de 1970, junto a outros manuscritos antigos. O conteúdo é o que mais incomoda. Nesse texto, Judas não aparece como vilão. Ele é retratado como alguém que cumpre um plano revelado pelo próprio Jesus. Isso muda completamente a leitura de um dos personagens mais demonizados do cristianismo. Mas a história do manuscrito é tão estranha quanto o conteúdo. Após a descoberta, o texto passou anos guardado em cofres, circulando entre colecionadores e intermediários, sofrendo deterioração. Só em 2006, depois de um longo processo de restauração, o Evangelho de Judas foi finalmente publicado e divulgado ao público. Houve um pico enorme de atenção, documentários, reportagens, debates. E então, silêncio. O texto não foi refutado como falso, mas também não entrou na narrativa popular. Ele virou uma curiosidade de especial de TV, enquanto a versão oficial seguiu intacta. E é aqui que a história falha. Quando uma descoberta reaparece, é exibida ao mundo por um momento. E depois volta para o esquecimento. A pergunta não é se ela é verdadeira. É por que ela não continua sendo discutida. Alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos do mundo não foram queimados, nem proibidos. Eles foram arquivados. Um exemplo é o Codex Marianus. Esse manuscrito bíblico foi escrito em eslavônico antigo, por volta do século XI, aproximadamente entre 1000 e 1050 d.C. Ele é uma das mais antigas traduções conhecidas dos evangelhos para línguas eslavas. O Codex Marianus foi descoberto e catalogado no século XIX, quando bibliotecas de mosteiros e universidades do leste europeu começaram a organizar seus acervos. Esses códices surgiram num período crucial, quando o texto bíblico ainda estava sendo fixado e padronizado. Por isso, eles preservam variações sutis de tradução, pequenas diferenças de palavras e frases que podem parecer insignificantes, mas carregam um peso teológico. O curioso é o que acontece depois. Após serem catalogados, esses manuscritos recebem um número, entram em um arquivo e praticamente somem da cultura popular. Eles não viram documentários, não viram notícia, não aparecem em sermões. Existem, mas quase ninguém fora da academia os conhece. E é aqui que a história falha. Não é um desaparecimento violento, é um desaparecimento burocrático. O manuscrito continua lá, mas fora do debate que molda a fé e a memória coletiva. Qual dessas 5 descobertas bíblicas que sumiram da história você achou mais suspeita? E qual delas você acha que nunca vai aparecer em um livro escolar ou em um sermão? Comenta aqui embaixo. Se
Se você curte esse tipo de investigação, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão ainda mais fundo onde a história prefere não olhar.